Imigrante tenta levar feijão e linguiça e surpreende milionário simpatizante LGBTQIA+, na fronteira. Ana apertava o embrulho de pano. O cheiro do feijão refogado, misturado com a linguiça defumada, ainda vivo no ar. Cada grão, cada pedaço daquela comida era uma memória viva da casa que deixava para trás. Uma promessa silenciosa para a filha que esperava do outro lado. Noite fria e um silêncio pesado que só a fronteira sabe carregar. Seu coração batia acelerado, como se pressentisse o perigo que rondava, mas também uma esperança quase doída. A pequena cidade bocejava à distância, enquanto Ana se encolhia para evitar a luz dos holofotes que serpenteavam no céu. A mochila na costa pesava menos do que o medo. A pouca coragem gritava. Só mais alguns passos. A terra seca rangia sob seus pés, como se a própria natureza avisasse que algo estava prestes a explodir. Eis que surge Lucas, um homem alto, terno impecável, olhos que carregavam mais do que a obrigação de proteger a fronteira. Ela, então, com uma voz trêmula, te explicou. Eu só quero dar uma vida melhor à minha filha. Levo comigo o que importa. Minhas raízes, meu feijão, minha linguiça. Tudo o que eu deixo para trás. No instante em que as palavras saíram, um barulho cortou a tensão. Motores roncando ao longe. Vozes ásperas. Um cartel local, cru e implacável, já estava a caminho. Eles haviam descoberto Ana. Para eles, ela era mais do que uma imigrante. Era a chave para desmantelar uma operação que corria nas sombras da fronteira. O medo brilhou nas pupilas da mulher. O medo de ser usada, de se tornar uma peça de um jogo sujo muito maior que ela. Lucas hesitou. O copo que habitava em sua mão no aeroporto agora era apenas um símbolo da distância entre ele e as cores vivas da dor e coragem diante dele. Em Ana, ele via mais do que uma fugitiva. Via um estilhaço de verdade. Uma conexão que nunca encontrara nos jantares de gala ou nos... O cartel se aproximava. Vozes pesadas, sentinelas ausentes. A rua se estreitava. Um beco sem saída se tornava o palco da tensão que corria nas veias. Ana encostou as costas na parede, olhos lançados para Lucas, que agora segurava a bússola entre o dever e o coração. O silêncio cortado apenas pelo som dos passos que estavam por vir. Um segundo a mais poderia ser eternidade. E afinal, o que escolher? A lei fria ou o calor de um sentimento inesperado? Nada parecia claro, exceto a certeza de que aquela travessia era muito mais do que um passo físico. Era uma luta voraz por liberdade, por amizade, por algo humano. E enquanto o cartel se aproximava, a pergunta pairava no ar pesado. Será que no meio desse caos, aquela ligação poderia mesmo sobreviver? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para... e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas permanecia com a bússola entre o dever e o coração, um estrondo abrupto chamou a atenção de ambos.
A luz dos holofotes cortou a escuridão e revelou a silhueta de homens, armados e cruéis, surgindo em sua direção. O coletivo de vozes ásperas ficava cada vez mais alto, anunciando o temido cartel. Ana pressionou as costas contra a parede, o coração disparado, inquieto. Lucas sentiu um frio na barriga. Ele tinha que escolher agora. O desejo de ajudar Ana crescia dentro dele como uma tempestade. Mas o que ele poderia fazer? O peso da responsabilidade o prendia. Então, antes que pudesse pensar, um grito ecoou pela noite. Alguém do grupo do cartel recebera um golpe e se apoiou em um dos seus. Lucas franziu a testa. Não era somente um confronto entre Ana e os bandidos. Havia um caos maior se formando. Você! É você! A voz trêmula de um dos homens fez o ar gelar. Ele apontou para Lucas. As feições do homem se transformaram de ódio para espanto. Por que você tá aqui, Lucas? Pensou que pudesse escapar? Traidor! Ana sentiu um frio percorrer a espinha. A máscara da segurança que Lucas parecia ter desmoronou em um instante. Ele era quem, exatamente? O poderoso e milionário que agora se tornava um traidor. E por que alguém o chamava assim? O olhar de Lucas se apagou. O brilho de proteção que estava presente momentos antes se transformou em pânico controlado. Não sou traidor. Por favor, Lucas balbuciou. O tom mais uma súplica do que uma defesa. Mas Ana já não sabia em quem confiar. A verdade a cercava como uma prisão. Um segundo antes, ela estava pronta para arriscar tudo por ele. Naquele instante, um tiro ecoou à distância. E não era de arma de fogo qualquer. Era o disparo de um rifle, buscando um alvo. Ana se lançou para o lado, o som da bala zumbindo a poucos centímetros de seu rosto. Tudo virou um borrão de caos. As luzes começaram a piscar e um grupo rival do cartel surgiu. A cena rapidamente tomou uma dimensão que desafiava a realidade. Eram mercenários, não seguidores. Tudo mudava em instantes. Lucas! Explique! Gritou Ana, lutando contra o desespero. O homem que antes parecia tão seguro, agora estava perdido. Ele olhou para os mercenários e, com uma expressão inaudita estampada no rosto, revelou algo que fez o chão tremer sob os pés de Ana. Eu sou seu pai. O ar ficou cortante. O tempo congelou. Ana para. O caos ao redor desapareceu. A revelação como um soco no estômago. O quê? Suas palavras mal foram um sussurro. Você não pode ser. Meu pai morreu. Eu vi o corpo. Eu não morri. Eu fugi, Ana. Fugindo de um passado que eu não consegui enfrentar. Lucas gritou. Ele parecia mais descontrolado a cada instante. A sua mãe, ela sabia. Ana viu tudo girar, tudo que era verdade se desfazendo, os planos da fuga se transformando em peças de um tabuleiro diante de uma guerra de gangues. Num espaço apertado de segundos, ela teve que decidir: confiar em um homem que até então achava que era um estranho ou manter-se firme em seus instintos. Mais gritos, mais disparos, e enquanto o passado revelava novas camadas de dor e confusão, Ana sentiu seu mundo desmoronar. O cartel estava em suas mãos, e agora a conexão entre eles transformava tudo em uma complexa teia. O horror se misturava à esperança. Seria a sobrevivência deles possível? E se o que ela julgava ser uma ajuda se tornasse uma armadilha maior? E então, com um som crescente de passos, a pergunta pairava no ar. Seria naquele momento que a conexão entre eles se tornaria não apenas um vínculo, mas a própria chave para tudo.
Ela o olhou, seu coração dividido, e a corda da vida estava prestes a desfiar. O ar ficou cortante, o tempo congelou. Ana parou. O caos ao redor desapareceu. A revelação foi um soco no estômago. O quê? Suas palavras mal foram um sussurro. Você não pode ser meu pai. Meu pai morreu. Eu vi o corpo. Eu vi. Não morri, eu fugi. Ana, fugindo de um passado que eu não consegui enfrentar. Lucas exclamou, parecendo mais descontrolado a cada instante. A sua mãe, ela sabia. Ana sentiu o mundo desmoronar à sua volta, mas o eco de um tiro cortou o ar novamente, vindo de longe. O barulho a trouxe de volta à realidade. O cartel, ou o que quer que fossem aqueles homens armados, estava ali. O pânico se espalhou. Pessoas atrás dela começaram a correr, mas ela estava paralisada, absorvendo as palavras de Lucas como se fossem facadas. Traidor, você está com ela! Imundo! A voz alta de um dos homens do cartel reverberou pelo beco. Lucas parecia ter perdido a capacidade de raciocinar. O olhar de Ana se prendeu ao dele, buscando uma resposta, qualquer resposta. E então, no meio da confusão, um segundo homem emergiu da sombra e parou ao lado do primeiro, seu rosto parcialmente escondido sob um capuz. E agora, Lucas! O homem disse com um sorriso cruel. Que você vai fazer? Ir atrás da sua filhinha? Você sabe o que acontece com traidores, não sabe? Um frio percorreu a espinha de Ana. Quem eram aqueles homens? O que Lucas tinha a ver com eles? Conheço você. O capuz se inclinou para examinar Ana. E eu sei do que você é capaz. Eu não estou com você! Lucas gritou, a agonia em sua voz inconfundível. Saia da minha família! Família, é? O tonel de risadas ecoou. E Ana sentiu um nó se formar na garganta. O homem avançou, e Lucas deu um passo à frente, a proteção instintiva em seus movimentos. Mas o gesto apenas o afundou mais na lama da confusão. Você não sabe o que está acontecendo, Ana. Lucas disse, agora com desespero. Não posso te dizer tudo agora, mas há outro segredo. Outro? O coração de Ana batia como um tambor em seu peito. O que mais você esconde? Foi então que, como em um filme de ação, os gritos se intensificaram. A multidão atrás dele se dispersou. Os homens do cartel estavam cercando-os. E, em meio a tudo isso, algo menos esperado aconteceu. À distância ressoou um grito, carregando o timbre de uma voz que Ana não escutava há anos. Mãe! Mãe! Ana congelou. Era a voz da sua filha. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão enquanto ela se virou. E lá estava Clara, com uma expressão de puro terror na cara. Um dos homens do cartel agarrou a menina, puxando-a com força. O sangue de Ana clamou em seu peito e qualquer lealdade a Lucas tomou um segundo plano. Clara! Ela gritou, correndo em direção à menina. O tempo parecia desacelerar. Lucas tentou agarrá-la, mas qualquer traço de pai se desfez na fraqueza de suas palavras. Não! Lucas gritou, uma súplica. Mas o som era abafado pelos gritos do cartel e o eco de mais disparos. Não é como você pensa! Lucas disse. Mas não havia tempo. Clara estava em perigo. E agora, todo o segredo, toda a traição, o que Lucas tivesse ocultado, a verdade parecia estar na ponta de seus dedos, pronta para vir à luz. Ana olhou para Lucas
E o que viu foi um homem despedaçado, uma sombra do que ela imaginava que ele fosse. E com isso, um sentimento cruel a invadiu. Você não é o meu pai! Ela gritou com todas as forças, o desespero envenenando as palavras. Você me deixou! Deixou a mim e a minha mãe! Justo quando o caos parecia no auge, o estrondo ensurdecedor ecoou, seguido de um clarão. A fumaça subiu, cobrindo tudo. A cena que conheciam desapareceu em um manto de nuvens obscuras. Ana sentiu um arrepio escalar sua espinha. Um jogo muito maior estava em andamento. E agora, entre explosões e gritos, ela se questionou. Quem estava realmente em perigo? E quem eram seus verdadeiros aliados? Seria a conexão com Lucas a chave para salvar a sua filha? Ou apenas mais um capítulo de mentiras em sua vida? Enquanto as chamas dançavam, a única certeza que restava era uma terrível incerteza, e a vida de todos estava em jogo. Ana estava paralisada, o coração em chamas. Clara, sua filha, segurada por um dos homens do cartel, estava a poucos passos. O caos ergueu uma muralha ao redor delas, mas nada parecia tão intenso quanto aquele instante. Lucas estava ali, mas a pergunta que mais incomodava agora era: como ela poderia confiar nele? As chamas rugiam. Um tumulto tomou conta do beco. O cartel cercava, avançando como um coágulo de violência. Ana agarrou a onda de desespero que a envolvia. Clara! Gritou mais uma vez. Suas palavras um eco de pânico. O olhar de sua filha, inocente e amedrontado, lhe cortou o coração. Fique longe dela! Lucas berrou, a coragem na voz, quebrando em meio ao tumulto. Mas as vozes do cartel ressonavam como uma tempestade. Um deles, com um sorriso sarcástico, puxou Clara mais perto, os olhos brilhando de malícia. Olha só quem apareceu, o velhaco traidor e sua filhinha. Aposto que não sabiam que íamos até vocês, disse o homem, olhando para Lucas com desprezo. O semblante de Lucas se transformou em uma máscara de desespero, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Não havia tempo. Ana já estava se preparando para agir, pronta para desafiar aqueles monstros e arrancar a sua filha das garras deles. Então, como um rugido de trovão, um disparo ecoou. Mas não era de uma arma qualquer. Era um ataque orquestrado completamente inesperado. Uma outra figura apareceu, um outro cartel. Liderando-o, um homem impetuoso fez a entrada da cena. Com um capuz escuro, seu olhar era predatório. Um predador caçando em seu habitat. Ele acenou, e vários homens armados surgiram, cercando o grupo e transformando o beco em um verdadeiro campo de batalha. Vocês realmente acham que podiam fugir do nosso domínio? O homem de capuz gritou. As balas começaram a voar, e Ana agarrou Lucas, puxando-o para o lado, em busca de abrigo. O medo a envolvia, mas ela não podia parar. Era como se a realidade tivesse se distorcido e a verdade estivesse assumindo uma nova forma. Você é quem exatamente? Lucas conseguiu perguntar, olhando para o novo líder, seu rosto pálido, a desconfiança transbordando enquanto a adrenalina pulsava. Sou o homem que sabe tudo, respondeu o novo líder, seu tom malicioso. E você, Lucas? Você, o traidor, deve se lembrar de mim. Estamos aqui para resolver contas antigas. Ana olhou para Lucas, o frio descendo pela espinha. O que você sabe sobre ele? Questionou. Mas antes que Lucas pudesse responder, um outro tiro disparou. O homem do cartel que segurava Clara foi atingido, caindo ao chão, levando a menina com ele. O corpo do homem caiu como um peso morto sobre Clara. Mãe! A voz da criança era um grito desesperado que queimou os ouvidos de Ana.
Não, Clara! Ana gritou, jogando-se para frente. Mas então algo ainda mais chocante aconteceu. No meio da confusão, Lucas puxou algo do bolso. Um pequeno dispositivo brilhante. O feixe de luz iluminou seu rosto, revelando uma expressão que Ana não reconhecia. Eu tenho que fazer isso, Lucas murmurou, e antes que Ana pudesse entender, ele ativou o dispositivo. Uma onda de luz irrompeu do objeto, ofuscando tudo ao redor. As balas e os gritos foram silenciados por um instante. O tempo parou e a realidade parecia se contorcer. Quando a luz se desvaneceu, tudo parecia diferente. No apenas o ambiente alrededor, mas os rostros mudaron. Clara estaba de pé, longe del hombre caído, mas fue la visión que se siguió que cortó a Ana al medio. Las feiciones de Lucas estaban diferentes. Se olhar, se semblante, todo transformado. Él no era apenas un hombre fugiendo del pasado. Él era algo muito más. Você no puede ser mi padre, Ana balbuceó, la confusión tomando conta de ella. La verdad era clara. La verdadera identidad de Lucas habíase revelado de forma que ella nunca imaginaría. Y apenas una dirección permanecía. O que eso quiere. O que eso significa. La atmósfera espesa de tensión fue sustituida por eco de nuevos secretos, y Ana sintió que la verdad no era simplemente sobre ella, o Lucas. Era una red compleja de traiciones y alianzas. A olhar para el hombre que pensó conocer, a única certeza. E a pergunta que ressoava em sua mente ecoava mais uma vez. Quem ele realmente era? O ar ficou cortante. O tempo congelou. Ana parou. O caos ao redor desapareceu. A revelação foi um soco no estômago. O quê? Suas palavras mal foram um sussurro. Você não pode ser. Meu pai morreu. Eu vi o corpo. Eu não morri. Eu fugi, Ana. Fugindo de um passado que eu não conseguia enfrentar. Lucas exclamou, parecendo mais descontrolado a cada instante. A sua mãe, ela sabia. Ana sentiu o mundo desmoronar à sua volta, mas o eco de um tiro cortou o ar novamente, vindo de longe. O barulho a trouxe de volta à realidade. O cartel, ou o que quer que fossem aqueles homens armados, estava ali. O pânico se espalhou. Pessoas atrás dela começaram a correr, mas ela estava paralisada, absorvendo as palavras de Lucas como se fossem facadas. Traidor! Você está com ela, imundo! A voz alta de um dos homens do cartel reverberou pelo beco. Lucas parecia ter perdido a capacidade de raciocinar. O olhar de Ana se prendia ao dele, buscando uma resposta. Qualquer resposta. E então, no meio da confusão, um segundo homem emergiu da sombra e parou ao lado do primeiro, seu rosto parcialmente escondido sob um capuz. E agora, Lucas? O homem disse com um sorriso cruel. O que você vai fazer? Ir atrás da sua filhinha. Você sabe o que acontece com traidores, não sabe? Um frio percorreu a espinha de Ana. Quem eram aqueles homens? O que Lucas tinha a ver com eles? Conheço você. O capuz se inclinou para examinar Ana. E eu sei do que você é capaz. Eu não estou com você, Lucas gritou, a agonia em sua voz inconfundível. Saia da minha família. Família, é? O tonel de risadas ecoou e Ana sentiu um nó se formar na garganta. O homem avançou e Lucas deu um passo à frente, a proteção instintiva em seus movimentos. Mas o gesto
apenas o afundou mais na lama da confusão. Você não sabe o que está acontecendo, Ana, Lucas disse, agora com desespero. Não posso te dizer tudo agora, mas há outro segredo. Outro? O coração de Ana batia como um tambor em seu peito. O que mais você esconde? Foi então que, como em um filme de ação, os gritos se intensificaram. A multidão atrás deles se dispersou. Os homens do cartel estavam cercando-os. E em meio a tudo isso, algo menos esperado aconteceu. À distância, ressoou um grito, carregando o timbre de uma voz que Ana não escutava há anos. Mãe! Mãe! Ana congelou. Era a voz da sua filha. O mundo ao seu redor tornou-se um borrão enquanto ela se virou. E lá estava Clara, com uma expressão de puro terror na cara. Um dos homens do cartel agarrou a menina, puxando-a com força. O sangue de Ana clamou em seu peito e qualquer lealdade a Lucas tomou um segundo plano. Clara! Ela gritou, correndo em direção à menina. O tempo parecia desacelerar. Lucas tentou agarrá-la, mas qualquer traço de pai se desfez na fraqueza de suas palavras. Não! Lucas gritou, uma súplica. Mas o som era abafado pelos gritos do cartel e o eco de mais disparos. Não é como você pensa, Lucas disse, mas não havia tempo. Clara estava em perigo e agora todo o segredo, toda a traição, o que Lucas tivesse ocultado, a verdade parecia estar na ponta de seus dedos. Ana olhou para Lucas e o que viu foi um homem despedaçado, uma sombra do que ela imaginava que ele fosse. E com isso, um sentimento cruel a invadiu. Você não é o meu pai! Ela gritou com todas as forças, o desespero envenenando as palavras. Você me deixou! Deixou a mim e a minha mãe! Justo quando o caos parecia no auge, um estrondo ensurdecedor ecoou, seguido de um clarão. A fumaça subiu, cobrindo tudo. A cena que conheciam desapareceu em um manto de nuvens obscuras. Ana sentiu um arrepio escalar sua espinha. Um jogo muito maior estava em andamento. E agora, entre explosões e gritos, ela se questionou. Quem estava realmente em perigo e quem eram seus verdadeiros aliados? E então, em meio ao furacão, uma sombra se destacou. Um homem vestido com uniforme militar apareceu no beco. Pará! Todos vocês! Ele gritou, sua voz ressoando como um trovão. O caos parou instantaneamente e todos se viraram para ele. Ana, Lucas e o cartel. A figura avançou, parecendo completamente fora de lugar. Ele olhou para Lucas com um misto de desprezo e mágoa, e então, lançando uma braçada em direção a Ana, gritou: Você não sabe! Você não faz ideia do que ele fez! O olhar de Ana se esblasfou. O homem a conhecia? Ele parecia familiar, mas a mente dela estava confusa. Você não pode! Lucas se lançou à frente, tentando impedir que o homem se aproximasse. Fique longe dela. Fique longe de mim! O homem deu um passo à frente, e o reconhecimento iluminou o rosto de Ana. O golpe foi como um raio. Ele era o irmão de sua mãe, o tio que tinha desaparecido, que todos acreditavam estar morto. Eu não morri, Ana! Ele gaguejou, a emoção inundando suas palavras. E agora, é hora de você saber a verdade sobre tudo isso. Lucas não é quem você pensa que é. Ele nunca foi. Ana sentiu suas pernas fraquejarem. O que isso significava? O que mais ela não sabia? E enquanto a revelação se afunilava, uma nova onda de perguntas começou a girar em sua mente.
Ela olhou para Lucas, o desespero em seus olhos. Afinal, quem era ele realmente? E o que seu tio queria dizer com tudo isso? O caos aumentou novamente, e a única certeza que restava era que a verdade estava prestes a explodir, mudando tudo para sempre. Ana estava paralisada, o coração em chamas. Clara, sua filha, segurada por um dos homens do cartel, estava a poucos passos. O caos ergueu uma muralha ao redor delas, mas nada parecia tão intenso quanto aquele instante. Lucas estava ali, mas a pergunta que mais incomodava agora era: como ela poderia confiar nele? As chamas rugiam, um tumulto tomou conta do beco. O cartel cercava, avançando como um coágulo de violência. Ana agarrou a onda de desespero que a envolvia. Clara! Gritou mais uma vez. Suas palavras um eco de pânico. O olhar de sua filha, inocente e amedrontado, lhe cortou o coração. Fique longe dela! Lucas berrou, a coragem na voz quebrando em meio ao tumulto. Mas as vozes do cartel ressonavam como uma tempestade. Um deles, com um sorriso sarcástico, puxou Clara mais perto, os olhos brilhando de malícia. Olha só quem apareceu! O velhaco traidor e sua filhinha! Aposto que não sabiam que íamos até vocês, disse o homem, olhando para Lucas com desprezo. O semblante de Lucas se transformou em uma máscara de desespero, como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Não havia tempo! Ana já estava se preparando para agir, pronta para desafiar aqueles monstros e arrancar a sua filha das garras deles. Então, como um rugido de trovão, um disparo ecoou. Mas não era de uma arma qualquer. Era um ataque orquestrado, completamente inesperado. Uma outra figura apareceu. Um homem impetuoso fez a entrada da cena, vestido com um uniforme militar. Com um olhar predatório e um gesto firme, ele apontou para o cartel e gritou: "Parar! Todos vocês!" O caos parou instantaneamente. Você não sabe. Você não faz ideia do que ele fez. O homem gritou, seu olhar fixo em Lucas. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Ana, que estava prestes a correr em direção a Clara, congelou. O que aquele homem sabia? Quem era? Lucas pareceu hesitar, suas feições se contorcendo entre a raiva e a confusão. O que você está fazendo aqui? As palavras escaparam da sua boca, soando mais como uma súplica do que uma pergunta. Eu sou seu irmão. O homem soltou e a revelação parecia um soco no estômago de todos. Lucas ficou pálido. Ana mal conseguiu processar as palavras. O que isso significava? Ele tinha um irmão? E o que mais ele ocultava? Seu irmão? É impossível! A incredulidade na voz de Lucas era palpável. Mas o homem continuou. Eu fui escondido por anos. O cartel. Eles mataram você, Lucas. Acredita que eu deixaria isso acontecer de novo? Ana sentiu sua cabeça girar. A situação estava se distorcendo de uma maneira absurda. O cartel ao redor começava a se confundir em meio àqueles laços familiares revelados. Ela olhou para Clara, que estava em perigo, mas as palavras desse homem pareciam cortar mais fundo que qualquer faca. Você não pode confiar nele. Ele te abandonou. O homem gritou, o tom de traição na voz deixando claro que a raiva era profunda. O olhar de Lucas fixou-se nesse novo inimigo, um choque de emoções passando entre eles. De repente, um disparo. O homem do cartel que segurava Clara foi atingido e caiu no chão. Clara foi jogada para longe, derrapando, seus olhos arregalados de medo. Ana se lançou na direção da filha, mas um grito as interrompeu.
Não! Um dos homens do cartel gritou, avançando com uma arma. O tempo parecia estagnado e Ana viu as balas voarem. O choque e a dor inundaram sua alma quando a luz ao redor deles começou a mudar. Não! Não podemos fazer isso! Ela berrou, mas quando viu o homem que surpreendentemente se revelou como irmão de Lucas à frente, não tinha certeza se ele era um aliado. A fumaça começou a subir e Ana percebeu a condição inusitada de estar no centro de uma batalha familiar. Justo quando a situação parecia eterna, Lucas gritou: Ana, agora! Ele se lançou em direção ao cartel. O movimento dele era reflexo de uma vida inteira de segredos, e ela não sabia se poderia confiar novamente nele. E então aconteceu. Uma explosão. O chão tremeu sob seus pés, lançando todos para trás, como se o próprio destino estivesse em jogo. Ana se viu sendo arremessada, e enquanto a fumaça pegajosa a envolvia, conseguiu escorar-se em uma parede. O caos ao redor transformou-se em um borrão de luz e gritos. A única coisa que piorou foi a verdade. E no meio da poeira, Ana percebeu quem estava realmente com ela. Quem eram os verdadeiros aliados? E quem havia se escondido nas sombras de uma mentira há muito tempo? Assim que o Zek. A pergunta queimava em sua mente. Lucas poderia ser de fato o homem que ela acreditou conhecer? Ou ele era apenas mais uma peça de um tabuleiro jogado por forças que ela mal compreendia? Tudo o que restava era incerteza. O ar estava denso, a fumaça cortava a visão. Clara havia caído, e Ana se virou instantaneamente para ela. O olhar da criança, cheio de medo, era tudo o que ela precisava. O instinto foi mais forte que qualquer dúvida. Clara! Ela gritou, mas a palavra ecoava em um mar de caos. Lucas estava próximo, o rosto pálido e tenso, com a expressão de alguém que já viu o inferno. Ele se aproximou, tentando controlar a situação, mas a cena estava fugindo dos seus dedos. Ana, temos que sair daqui! Mas havia um frenesi contagiante. E os tiros eram a trilha sonora daquela corrida pelo que restava de suas vidas. Matando o silêncio pela segunda vez, o novo líder do cartel, ainda envelopado em meio à fumaça. Ergueu sua arma. Ana queria se proteger, mas viu uma chama de medo nos olhos de Lucas. Eu não vou deixar você levá-la. A coragem pulsava como um tambor em seu peito. Foi quando o caos se interrompeu. Uma sombra apareceu. A figura vestia um capuz negro e tinha um olhar que derretia a alma. Ele tinha um sorriso torto, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Vocês não entendem, não é? Ele falou com um tom de deboche, e a estrogenia na voz dele a fez tremer. Essa não é uma simples batalha. É uma guerra de família. Ana sentiu um frio na espinha. O que aquele homem queria dizer? Era como se uma cortina estivesse puxando revelações para o palco, e ela estava prestes a ver a verdade nua. Eu sempre soube que você estava protegido, Lucas. Mas não sabia onde estava a Ana e a Clara. O grupo do cartel estava em choque. As palavras desse homem eram como facadas, e Ana sentiu o peso do seu segredo, a verdade que sempre esteve à espreita. Quem é você? Lucas se virou para o homem, sua voz trêmula, a defesa se desfazendo. Era um momento de vulnerabilidade exposta. O líder do cartel se aproximou, como um caçador se aproxima da presa. O que você vai fazer agora? Irmão! Espera! A palavra escapando da boca como um grito de desespero. O homem, aquele que se dizia irmão, sorriu.
Eu sou o que restou, o que você não deveria esquecer. Você não faz ideia do que está acontecendo. Você e sua mãe esconderam as verdades. Você nasceu para esse mundo, Ana, e não pode escapar. Ana sentiu seu mundo desmoronar. O que isso significava? Todos os anos criando Clara em volta de mentiras? Desde que lembrou, tinha certeza de que era feita de esperança e fé. Mas e se tudo isso fosse uma ilusão? Você está mentindo! Ela gritou, a raiva crescendo a cada palavra. Mentindo? Eu? Você deve questionar mais a sua mãe? O homem apontou. Eu sou filho do mesmo pai. E se você se lembrar da nossa história, perceberá que há mais atiradores por trás disso. Uma sensação estranha tomou conta de Ana. Sua família, ligada em algo tão podre, não pode ser verdade. Isso é loucura. O caos lhe doía. Ah, por favor, não me diga que sou parte de todo esse horror. E então seguiu um estalo. Não era um tiro, mas algo no ar mudou. O jogo todo virou. E a nova tensão fez as balas parecerem como antigos ecos. Era uma luta interna. O verdadeiro peso do passado gritava para ser ouvido. No meio de tudo isso, Clara, que estava silenciada pelo terror, começou a se levantar. Mãe, ela murmurou, com os olhos brilhando em uma mistura de confusão e admiração. O que está acontecendo? Ana se virou desesperadamente. Filha, você não precisa saber disso agora. Mas a dúvida estava ali, a verdade pulsando entre elas, como um cordão cortante. Era um dilema, e tudo estava acontecendo rapidamente, como se a vida estivesse prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Quero saber, Clara disse, firme, encarando a mãe. A criança, a pequena, estava se tornando uma força. O olhar da menina era um eco do que Ana sempre temeu. A conexão que vinha com o legado, com o sangue. Então, outra explosão. A balança da luta mudava mais uma vez. Os gritos eram intensos. E Ana percebeu que todo esse tempo tinha estado em um labirinto de mentiras. E ali estava, em carne e osso, o desafio que recusou a ignorar. Mas qual era a verdade? Quem eram seus verdadeiros aliados? A conexão com Lucas agora era um campo minado emocional. A relação, tão real, mas carregava segredos que podiam destruir tudo. Lucas parecia prestes a desmoronar. Ana, escute! Mas a urgência de suas palavras não estava ressoando, e Ana hesitou. Os pesos do que havia sido e do que poderia ser estavam em um fio. E quando as sombras cobriram a visão deles, uma pergunta pairou no ar. Qual caminho escolher? E no fim, quem eram realmente os inimigos? O ar estava denso, a fumaça cortava a visão. Clara havia caído, e Ana se virou instantaneamente para ela. O olhar da criança, cheio de medo, era tudo que ela precisava. O instinto foi mais forte que qualquer dúvida. Clara! Ela gritou, mas a palavra ecoava em um mar de caos. Lucas estava próximo, o rosto pálido e tenso, com a expressão de alguém que já viu o inferno. Ele se aproximou, tentando controlar a situação, mas a cena estava fugindo dos seus dedos. Ana, temos que sair daqui! Mas havia um frenesi contagiante, e os tiros eram a trilha sonora daquela corrida pelo que restava de suas vidas. Matando o silêncio pela segunda vez, o novo líder do cartel, ainda envelopado em meio à fumaça, ergueu sua arma. Ana queria se proteger, mas viu uma chama de medo nos olhos de Lucas. Eu não vou deixar você levá-la!
A coragem pulsava como um tambor em seu peito. Foi quando o caos se interrompeu. Uma sombra apareceu. A figura vestia um capuz negro e tinha um olhar que derretia a alma. Ele tinha um sorriso torto, como se soubesse de algo que ninguém mais sabia. Vocês não entendem, não é? Ele falou com um tom de deboche, e a estrogenia na voz dele a fez tremer. Essa não é uma simples batalha. É uma guerra de família. Ana sentiu um frio na espinha. O que aquele homem queria dizer? Era como se uma cortina estivesse puxando revelações para o palco e ela estava prestes a ver a verdade nua. Eu sempre soube que você estava protegido, Lucas, mas não sabia onde estava Ana e a Clara. O grupo do cartel estava em choque. As palavras desse homem eram como facadas. E Ana sentiu o peso do seu segredo, a verdade que sempre esteve à espreita. Quem é você? Lucas se virou para o homem, sua voz trêmula, a defesa se desfazendo. Sou o que restou. O que você não deveria esquecer. Você não faz ideia do que está acontecendo. Você e sua mãe esconderam as verdades. Você nasceu para esse mundo, Ana, e não pode escapar. Ana sentiu seu mundo desmoronar. O que isso significava? Todos os anos criando Clara em volta de mentiras? Desde que lembrava, tinha certeza de que era feita de esperança e fé. Mas e se tudo isso fosse uma ilusão? Você está mentindo! Ela gritou, a raiva crescendo a cada palavra. Mentindo! Eu! Você deve questionar mais a sua mãe! O homem apontou. Eu sou filho do mesmo pai. E se você se lembrar da nossa história, perceberá que há mais atiradores por trás disso. Uma sensação estranha tomou conta de Ana. Sua família, ligada em algo tão podre. Não pode ser verdade. Isso é loucura! O caos lhe doía. Ah, por favor, não me diga que sou parte de todo esse horror. Então, seguiu um estalo. Não era um tiro, mas algo no ar mudou. O jogo todo virou, e a nova tensão fez as balas parecerem como antigos ecos. Era uma luta interna. O verdadeiro peso do passado gritava para ser ouvido. No meio de tudo isso, Clara, que estava silenciada pelo terror, começou a se levantar. Mãe! Ela murmurou, com os olhos brilhando em uma mistura de confusão e admiração. O que está acontecendo? Ana se virou desesperadamente. Filha, você não precisa saber disso agora. Mas a dúvida estava ali, a verdade pulsando entre elas como um cordão cortante. Era um dilema. E tudo estava acontecendo rapidamente, como se a vida estivesse prestes a se desenrolar diante de seus olhos. Quero saber, Clara disse, firme, encarando a mãe. A criança pequena estava se tornando uma força. O olhar da menina era um eco do que Ana sempre temeu. A conexão que vinha com o legado, com o sangue. Outra explosão! A balança da luta mudava mais uma vez. Os gritos eram intensos, e Ana percebeu que todo esse tempo tinha estado em um labirinto de mentiras. E ali estava, em carne e osso, o desafio que recusou a ignorar. Mas qual era a verdade? Quem eram seus verdadeiros aliados? A conexão com Lucas agora era um campo minado emocional. A relação, tão real, mas carregava segredos que podiam destruir tudo. Lucas parecia prestes a desmoronar. Ana, escute! Mas a urgência de suas palavras não estava ressoando, e Ana hesitou. Os pesos do que havia sido e do que poderia ser estavam em um fio. E quando as sombras cobriram a visão deles, uma pergunta pairou no ar. Qual caminho escolher? E no fim,
quem eram realmente os inimigos. Então tudo aconteceu de uma forma que ela nunca esperava. O homem de capuz riu, uma risada profunda e cheia de veneno. Ele deu um passo à frente e, usando uma voz poderosa, disse: Ana, você não percebe que tudo foi orquestrado? Você é a chave de tudo isso. O tempo parou. Os olhos de Ana se arregalaram e o coração dela disparou. O que você quer dizer? A voz dela mal era um sussurro. Você é mais do que uma imigrante comum, Ana. Seu pai e eu somos parte de um legado que você ainda não compreendeu. Você é a filha de um dos líderes do cartel e tudo o que você viu foi um teste. Um teste que você não conseguiu passar. O chão desabou sob ela. As palavras dele a atingiram com a força de um furacão. Não, isso não pode ser verdade, Ana gritou. Mas em seu coração, uma semente de dúvida começava a florescer. As peças começavam a se encaixar de um jeito horroroso e confuso. Agora, você tem que escolher: ficar com Lucas traidor ou aceitar seu destino e se unir à verdadeira família. O homem estendeu a mão e, por um momento, o mundo parecia girar ao redor dela. Enquanto todo o caos continuava, a decisão foi jogada em seu colo. Ela olhou para Lucas, que a observava com a angústia de alguém que perdeu tudo. E então para Clara, que a fitava com um olhar inocente e petrificado. Ali, no meio da batalha, Ana hesitou, e o silêncio que se seguiu era pesado o suficiente para cortar o ar. O que ela faria? Qual era a verdade que aceitava? A vida que conhecia estava virando um pesadelo, e a única certeza era que o próximo movimento poderia definir o destino de todos eles. Ana estava paralisada. O peso das palavras do homem de capuz a envolvia como uma corrente. No entanto, não havia tempo para processar tudo. A fumaça ainda dançava ao redor deles. Os gritos de pânico ecoavam, e Clara, a pequena, parecia tão vulnerável. A urgência encheu seu peito. Clara! Gritou novamente, a voz cortando o caos. As balas começaram a voar mais uma vez. O cartel, enfurecido, movimentava-se como uma tempestade. Ana virou-se para Lucas, que estava ali, com o olhar perdido entre a dor e a confusão. "O que fazemos?" perguntou ele, a tensão na voz quase insuportável. Mas antes que ela pudesse responder, tudo mudou. Um novo rosto surgiu entre eles. Um homem alto, vestido com um terno caro, com uma expressão que parecia misturar humor e desprezo. "Olha só!" De lindos reencontros familiares, seu tom sarcástico fez o ar ficar ainda mais pesado. Ana estava sem palavras. "Quem é você?" Lucas rugiu, mas o homem apenas sorria, como se estivesse em um desfile. "Ah, você não sabe? Sou o seu novo chefe, Lucas." Ele apontou um dedo elegante para Ana. "E também tenho uma mensagem para você, Ana. Seu pai, bom, ele não é o que você imagina." Ela sentiu as pernas fraquejarem. "O que você quer dizer? O que você sabe sobre ele?" Ana sentiu a adrenalina correr por suas veias, o medo a impulsionando. Este é o momento em que todos os segredos devem vir à tona. Você é parte desse mundo e não pode fugir dele. E então, numa fração de segundo, tudo estourou. Um lampejo repentino apagou a escuridão. As balas voaram e os homens do cartel trocaram tiros uns com os outros. O eco de uma explosão preenchia o ar. Ana gritou,
Cuidado! Enquanto se jogava na direção de Clara, que agora estava a poucos passos, apavorada. Uma onda de luz preencheu o beco e, no meio do caos, o homem de terno revelou um dispositivo em sua mão. Ele sorriu, uma expressão que misturava triunfo e malícia. É hora de mostrar a verdade. Um clarão ofuscante disparou do dispositivo e Ana sentiu como se estivesse sendo puxada para dentro de um turbilhão. E quando a luz finalmente se dissipou, o que viu a deixou de boca aberta. Lucas estava agora ao lado do homem de terno, mas ele não parecia mais o mesmo. A transformação em seu rosto foi aterradora, como se uma máscara tivesse caído. Em vez de dor, havia uma alegria e um brilho quase demoníaco em seus olhos. Ana, é hora de você se juntar a mim. A voz de Lucas ressoava com uma confiança estranha, e de repente, toda a conexão que ela pensou que tinha com ele desmoronou. Como assim? Você? Ana arfou em choque. Você não pode ser parte disso. Eu sempre fui, Ana. Ele sorriu, mas era um sorriso ameaçador. Eu estava esperando o momento certo para te trazer para o nosso lado, para a verdadeira família. O coração dela disparou. Estava prestes a vomitar em desespero. Mas e Clara? Você sabe quem ela é também. A menininha tinha os olhos arregalados, não entendendo a magnitude daquela revelação. No entanto, antes que pudesse dizer mais, o homem de terno se virou com um gesto calculado. Seus dedos estavam pousados sobre uma arma. O ar carregado de tensão fez o coração de Ana parar momentaneamente. Você escolheu seu lado, Lucas. E agora só quero que você saiba, mesmo que você esteja com eles, não significa que você escape do que está por vir. Ele apontou a arma. E a cena esquentou em uma pressão quase insuportável. O perigo iminente dançava à sua frente. Um eco claro de promessas e traições. Ana olhou para Clara, que estava lentamente se afastando. E o que sua cabeça ao redor desde aquele dia? O que tudo isso significava? Ela estava em um jogo muito maior do que havia imaginado. Não, isso não pode acontecer, ela murmurou. Então, como se o mundo tivesse mudado novamente, um disparo ecoou. Ana piscou. Um frio percorreu seu corpo. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais devastador. O corpo de Lucas caiu, o rosto dele congelado em uma explosão de surpresa e dor. O homem de terno lambeu os lábios, um brilho vitorioso nos olhos. Bem-vinda ao seu novo lar, Ana. Ele sussurrou, transformando sua vitória em uma ameaça. E a pergunta pairou no ar. O que ela escolheria agora? Sem Lucas, sem as certezas que tinha há momentos. O que aconteceria com Clara? E qual seria o verdadeiro preço a se pagar nessa guerra familiar? Ana respirou fundo ao olhar para Lucas caído no chão. A visão daquele homem, que um dia ela considerou seu aliado, era agora uma mistura de dor e traição. O homem de terno observava, o sorriso cruel estampado no rosto, se tivesse se desenrolando exatamente como ele planejara. Clara! Ana gritou, a voz tremendo enquanto se lançava em direção à filha, que estava em choque. Mas, com um movimento rápido, o homem de capuz a interceptou. Ergue! Você precisa entender, Ana. Esse jogo é muito maior do que você pensa, e você faz parte disso. A voz dele ressoava como uma batida de um tambor de guerra, intensificando o pânico que crescia no peito dela. Mas antes que pudesse reagir, uma figura familiar surgiu na fumaça. Era o tio que todos acreditavam ter morrido. A sombra dele parecia mais sólida do que qualquer outra coisa,
e seu olhar era fixo e tenso. Ana, não, fique atrás de mim. Ele se posicionou entre Ana e Lucas. Um escudo inesperado. O momento congelou. A tensão no ar era palpável. O homem de terno franziu a testa, como se estivesse avaliando a cena. Ah, que bela família! Ele zombou, como se o dilema deles fosse uma piada de mau gosto. Não se envolva. Esse não é seu lugar. O tio gritou, e as palavras soaram como um eco de uma batalha não só física, mas familiar. Era como se a verdade estivesse se desdobrando em camadas, verdades que Ana havia ignorado por tanto tempo. Vamos lá, atire, se você tiver coragem. O homem de terno provocou, incitando o confronto. Mas Ana sentiu que naquele momento a escolha não era entre lutar ou fugir, mas sobre a decisão de quem realmente era e o que queria preservar. Clara! Fique perto de mim! Ana gritou, com a voz forte, buscando o olhar da filha. A garota balançou a cabeça, colando-se ao lado da mãe. E assim os dois se uniram em um laço que parecia mais forte do que qualquer arma à sua frente. Lucas, ainda no chão, olhava para elas com uma mistura de desespero e arrependimento, como se finalmente estivesse compreendendo o peso de suas escolhas. Você realmente pensa que pode ir? O homem de terno riu, apontando a arma. Mas naquele momento, Ana sentiu algo inflamar dentro de si. Não era só medo, era determinação. Eu não deixarei você machucar minha filha, nem ninguém que eu amo. Sem mais hesitar, Ana deu um passo para frente, erguendo a voz. Chega! Essa história de traidores e lealdade vai acabar aqui. Você vai se arrepender de subestimar o que somos capazes. Suas palavras eram como um grito de guerra, capazes de atravessar os medos que a envolviam. O homem de terno hesitou. A confiança dele balançou. Mas antes que pudesse reagir, o barulho de mais tiros ecoou ao longe. O cartel estava em total desordem. Uma fração de segundos depois, uma nova figura surgiu. Um aliado inesperado. Vamos! Vamos! Precisamos sair agora! Um homem, vestido com um uniforme, abraçou a confusão. Com ele, trazia uma onda de esperança. Ana pulou, puxando Clara para mais perto. Por aqui! O grupo se moveu, mas a batalha ainda não havia terminado. Entretanto, a promessa de liberdade parecia finalmente ao alcance. E assim, enquanto as sombras se dissipavam e o caos ao redor começava a agir a favor delas, Ana fez uma escolha. Ela não seria mais uma vítima. O homem que antes se dizia seu pai, agora era apenas uma lembrança distante. Ela olhou para Lucas pela última vez, reconhecendo a dor do passado, mas sem mais espaço para as ilusões. A vida à frente ainda era incerta, mas ao lado de Clara, a determinação de mudar o próprio destino estava mais forte do que nunca. Juntas, elas navegariam por qualquer tempestade que viesse. E nesse momento íntimo e poderoso, a pergunta que pairava no ar era: o que o futuro reservaria? Poderiam finalmente encontrar paz em meio ao caos? Se você está aqui, motivado por cada reviravolta e ainda com o coração acelerado, é hora de agir. Então, preste atenção. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm aí. Você precisa se inscrever agora para continuar nessa jornada. Esmague o botão de like agora para alimentar esse algoritmo e trazer mais aventuras emocionantes. Queremos ouvir você!
Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse desfecho impactante. Não hesite! Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse apanhado de drama e revelação. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo para participar.